Tá escutando? Manu, agora tá ok? Sim. O microfone. É que eu fiz assim, ó. É melhor? Tanto faz. Não. Tá. Começamos? Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos. Eu sou a Verônica e eu tenho um sotaque diferente, né? Aí vocês podem adivinhar de onde é, só que tem que ter muito cuidado ao adivinhar. É do Rio de la Plata, mas qual país de lá? Bom, anyway, a minha mãe é inglesa, eu nasci na Suíça e vivi na Suécia quando eu era muito pequena, e depois, há 15 anos que eu estou aqui em São Paulo. Só que dos meus 5 filhos, só a minha filha Justina mora comigo, porque o resto foram para os Estados Unidos. Então, é um pouquinho da história, porque tem a ver com como eu apresento o que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar, olha só o título dessa sessão, né? As 5 habilidades do futuro, mas vão ser 5 mais uma. E quando a gente fala do futuro, como é tão... A gente tende a enxergar esse futuro muito tingido por como nós estamos hoje. Concordam? Que a gente pode ver o futuro melhor ou não, dependendo como estamos hoje. Então, eu queria convidar vocês para fazer o seguinte. Eu vou querer que vocês sentem com a coluna reta, apoiem as mãos no colo, e se deem de presente, tomar uma inalação longa e profunda. Se quiserem, podem fechar os olhos e vão exalar pela boca. Então, tipo, suspiro. Então, inala. Exala. Isso. E ao exalar, tenta soltar qualquer tensão desnecessária nos ombros, no queixo, na testa. De novo, inspira. Expira, e uma última vez, inspira, expira, solta teus ombros, se quiser sacode um pouquinho as mãos assim, ó, como se quisesse tirar a água das mãos, sacode a cabeça. Não, esse aqui é muito pouquinho, você tem que sacudir um pouco mais. Isso. Então, agora sim, acho que estamos melhor preparados para falar do futuro. Gostaria de pedir, eu sei que alguns estão muito espalhados, e quem está em casa ou está online, tenta se juntar com alguém. Como vocês descreveriam esse futuro? Que palavras vêm à cabeça quando vocês pensam no futuro? Mas não tragam coisas como... eu vejo no futuro lindo a minha família. Não é aspiracional. O que vem na cabeça quando eu te... Pensa no futuro. Então, até pensa um pouquinho, e aí levantamos algumas vozes. Quem gostaria de comentar algumas palavras que vêm na cabeça? Metaverso, acabei de sair isso. Metaverso, inovação. Oportunidades. Oportunidades, boa. Gostei. Dados. Desigual. Declínio. Interessante. Vamos lá. Tem um cara que se chama Kevin Kelly. Conhecem? Ele é o diretor, conhecem? Alguns
Quem não conhece, depois dá uma fuçada. Ele é o diretor de uma revista que se chama Wired Magazine. Ele, além disso, bom, ele é um autor, mas mais do que tudo, ele é um cara muito curioso, curioso, explorador, criador. E ele fala que a gente, o ser humano, quando olha para o futuro, a gente tem, não estou dizendo que todo mundo, mas tendemos, às vezes, a pensar no futuro ou como uma utopia, não? Utopia querendo dizer aquele futuro perfeitinho, bonitinho, ou como uma distopia. Aqui eu peço desculpas, que eu não sei em português como é que se diz. Distopia, distópia. Distopia. Beleza, distopia. Então, distopia é desumanizante, sabe? Aquela coisa, tipo esses filmes, é tudo cinza, que só sobrevive um robô e um ser humano, e só por uns dias, assim, uma coisa horrível. Então, ele fala que esses dois, tanto a utopia como a distopia, são estados futuros, tipo fixos. Ele nos apresenta uma terceira opção, uma protopia. Eu acho que se é distopia, é protopia, né? Uma protopia. O que é uma protopia? Alguém alguma vez ouviu falar? Então, não é um estado, é uma sucessão de estados, uma evolução contínua, como é a nossa natureza humana. Então, faz tanto sentido, porque se você olhar para trás, nunca foi um estado só e ficou nisso. Sempre estamos evoluindo. É uma evolução contínua e tem um grau de otimismo nessa forma de verbo, que ele diz, e tem bastante literatura para você se apoiar nisso, que, de alguma forma, as coisas foram melhorando muito devagar, mas são melhoras incrementais. Nunca foi tão legal ser humano que nem agora. Há 50 anos não era tão legal, e eu não sei se dentro de 50 anos vai ser tão legal também. Então, é muito legal o ser humano hoje em dia. Então, tem essa cota de otimismo que é super importante. Vocês vão ver agora quando vão falar das habilidades do futuro, mas que forma parte dessa visão de que tudo está mudando o tempo todo e vai continuar mudando. Então, beleza, a gente está de acordo que é uma protopia. Agora, o que precisamos, então? Eu vim falar das habilidades, né? O que precisamos para navegar essa protopia com sucesso como seres humanos? E aí eu falei uma palavra, sucesso. O que define sucesso para um ser humano no futuro? O que é sucesso? Então, aí, o que eu fiz? Eu perguntei para meu recente de 2 meses melhor amigo, ChatGPT. Falei, o que é uma vida bem-sucedida para um ser humano no futuro? Obviamente, tem todas as considerações das culturas, blá, 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 tá? Mas eu vou compartilhar com vocês o que o ChatGPT falou. ChatGPT 4, tá? Estou pagando aqueles R$20, $20 por mês. Não sei se por quanto tempo mais, mas... Saúde e longevidade, né? Aprender a longo, capacidade de se adaptar, né? Aprendendo o tempo todo. Ter relacionamentos significativos, aquelas conexões humanas verdadeiras. Propósito e realização, contribuir para a sociedade, sentir, não, que somos contribuintes, liderar um estilo de vida sustentável, né? Então, minimizar aquele impacto no meio ambiente e aproveitar as vantagens da tecnologia, e essa parte é muito importante, enquanto preserva experiências humanas essenciais. Porque estamos no doble fio, né? No doble fio da faca. Então, isso que falou o ChatGPT. Então, beleza. Muito bonito, obrigada, ChatGPT, mas quais as habilidades que vão nos levar lá? Porque eu vim falar habilidades do futuro. Então, eu vou compartilhar com vocês essas 5 habilidades mais uma, e vamos passar por cada uma, e em cada uma eu vou falar um pouquinho de que se trata, e vou convidar vocês, para vocês se olharem e ver como vocês poderiam
melhorar isso, amplificar a presença desse elemento nas vidas de vocês. Então, eu vou pedir para vocês fazer um tipo autoavaliação. Pode ser no celular, tá? No papel, no celular. Mas, uma coisa muito importante, isso aqui não é um teste, tipo, eu tenho isso, eu não tenho. Não é um teste, é uma forma de mapear o quanto vocês estão dando bola para isso, entende? O quanto vocês estão tendo isso em consideração. Porque algumas coisas não são tão óbvias. Você fala habilidades do futuro e parece que, não, tem que ser uma craque com tecnologia, blá, blá. Isso, já sabemos que forma parte, isso está antes. Isso vem antes. E todos esses elementos que estão aqui, consciência, coragem, curiosidade, compaixão, criatividade e comunidade, superpostos, são os que vão conseguir navegar com esse sucesso que a gente quer. Beleza? Então, para mim era muito importante a hora de vir falar dessas habilidades, a gente entender por quê e para quê, porque senão parece que, olha, essa é a bullet points, as listas de coisas que você tem que fazer. Não, mas por quê? Para quê? Aonde que leva isso? Vamos lá. Então, vocês vão ir, por exemplo, a gente vai falar de consciência, aí vocês colocam de 0 a 5, o quanto eu sou consciente, ou eu nutro, ou dou atenção para a importância de ter consciência de mim mesmo e de enxergar o meu entorno. Aí você coloca 0, nunca penso nisso, 5, realmente para mim é super importante, ou no meio, 4, 3. É muito importante vocês saberem que não é aspiracional, é o que é, porque depois vocês vão enxergar o quanto vocês têm de potencial para trabalhar isso. E isso é boa notícia, sério. Então, vamos lá. Consciência. Quem conhece esse cara? David Foster Wallace. Ele é um autor e ele uma vez fez uma palestra, sabe como nos Estados Unidos, nas formaturas, ou ele chama alguma pessoa importante e faz uma palestra, tipo, para prestigiar os que estão se formando? Se chama Commencement Speech, eles chamam. E ele fez uma dessas palestras num college que se chama Kenyon College, em 2005. Então, é antiga a palestra. E quando ele foi fazer essa palestra, ele fez referência a uns peixinhos que iam nadando, e o peixinho mais velho fala para os peixinhos mais jovens: oi, galera, como é que tá a água? E os peixinhos mais jovenzinhos, tipo, que água? Eles não tinham nem ideia. Então, o objetivo disso aqui é demonstrar como, às vezes, a gente não tem consciência, não enxerga nem o que está ao nosso redor. Nós não nos enxergamos. Quais são minhas habilidades, minhas fortalezas, minhas debilidades? E se você não consegue se enxergar, é muito difícil enxergar o outro. E aí começa aquele jogo da empatia, de poder ler as outras pessoas. Então, a autoconsciência é muito importante. Como ativar essa autoconsciência? E aqui, algumas sugestões. Atenção plena e meditação. Hoje em dia, dar sua atenção plena para alguém é o melhor presente que vocês poderiam dar. Para uma amiga, para um filho, para um marido, para quem for. Atenção plena. Escrita reflexiva, sabe? Aquilo de levar um diário. Fazer uma pausa e refletir. Isso que parece tão simples, gente. Às vezes passam uns dias e a gente não parou nem um minuto. E depois a gente para e você está sentado lá sem fazer nada e pergunta: o que você está fazendo? Tipo, nada, estou fazendo nada. Precisamos disso. Identificar seus valores. Numa época tão barulhenta, gente, a gente precisa saber quais são os nossos valores e depois atuar. Não deixar que todo nos, sabe, as redes, as notícias, os influencers, ou o que leio, ou seja, o que me empurra a atuar. Não, peraí, eu vou ver quais são meus valores e eu vou escolher. Cada vez isso está sendo mais e mais importante a gente ter. Então, consciência física, definir intenções e metas e passar tempo na natureza. Tá? Então, todas as coisas que podem ajudar. Eu espero que essa apresentação chegue até vocês. Vai chegar, né?
Essa apresentação chega aos participantes? Acredito que não. Não? Ok. Ok. Então, olhando para isso, em termos de consciência, quanto vocês colocariam, se colocariam? Coloca aí, consciência e um numerinho ao lado, do lado. Beleza? Vamos lá para coragem. Maya Angelou, uma poetisa americana fantástica. Ela, ninguém articula melhor que ela a importância da coragem, como a base de todas as virtudes. A gente tem que ter coragem só, simplesmente para ser amável no trânsito, tem que ter coragem, sabe? A coragem está na base. E coragem, gente, não é falta de medo, ou falta de... é, sim, de repente, sentir esse medo, esse frio na barriga, mas, de qualquer jeito, vamos lá, sabe? Coragem é... Decidir sair da zona de conforto? Isso. Não, você não poderia ter dito isso de melhor forma. É sair da zona de conforto. E agora você vai ver, ó. Ó o primeiro lá. Como ativar coragem. Sair da zona de conforto. Atenção plena, de novo, atenção plena de meditação. Visualizar. Usar autoafirmações. Gente, o nosso cérebro escuta o que a gente fala. Temos que ter cuidado com o que a gente diz, sabe aquelas histórias que a gente repete da gente? Não, porque eu sou assim e eu faço... Shhh. Porque seu cérebro está ouvindo, está escutando. Escrever um diário de novo, pedir ajuda, pedir apoio. E que é coragem pedir apoio? Mapear mapear seus piores pesadelos, é uma atividade de um cara que se chama Tim Ferriss, não sei se alguém ouviu falar dele, podem achar ele nas redes, e, claro, está tudo em inglês, mas o que ele sugere é você mapear seu pior pesadelo, descrever seu pior pesadelo em 10 passos, é difícil. E depois, você descreve 10 coisas que você faria para que isso não aconteça. E depois você... 10 passos, se isso acontecer, o que você faria para retornar no seu lugar, no lugar inicial? Gente, é desmistificar o poder que tem a nossa cabeça para nos manter nesse lugar de medo. Então, é mapear, ele fala, é o mapeio dos medos. Então, mas é o mapeio do seu pior pesadelo. Ok, vamos lá, coragem. Então, quanto a coragem está presente na vida de vocês, quanto vocês usam, quanto isso está no seu cardápio de ações possíveis para você se dar bem, para você sair adiante. Espero que todos aí em casa estejam fazendo também. Beleza. Vamos com curiosidade. Adoro essa de curiosidade. Tem um cara que se chama Warren Burger, e o livro, felizmente, está em português, Uma Pergunta Mais Bonita. Gente, ao falar de curiosidade, maravilhoso, fazer perguntas. Só que fazer perguntas é questionar o status quo. É desafiar a autoridade. A gente... esquece o quanto fazer perguntas pode incomodar pessoas. Por isso que se fala que as companhias que tanto querem essa cultura inovadora, essa cultura criativa, precisam adquirir uma cultura de perguntas. Porque senão, como vai ter inovação e criatividade se ninguém pode dizer, mas por que as poltronas estão organizadas desse jeito? Não sei, porque há 10 anos que estão assim. Mas se a gente colocasse, sabe, essas coisas. Só que se a gente não fala disso e não adquire assim não prepara os músculos das perguntas, as perguntas podem cair mal, as pessoas podem ficar, sabe, o que está perguntando tanto esse cara? Acaba de entrar e já está perguntando? E capaz que o cara que acaba de entrar tem uma visão muito mais fresca e tem ideias maravilhosas.
Só que aí a gente cai naquilo, companhias contratando pessoas fora da caixa, depois entra e coloca na caixa. Então, fazer perguntas, por quê? É isso mesmo? Que tal se, como poderíamos, então, por exemplo, como poderíamos conseguir que um dia de chuva essa sala esteja cheia? Né? Então, é como que você abre, e as perguntas, gente, abrem, as respostas fecham. Com perguntas, você abre um monte de possibilidades. Tanto é assim que tem um exercício, que até vez vocês podem aproveitar, que é quando você tem, por exemplo, um projeto, você pede para a tua equipe que te faça perguntas sobre o teu projeto, desse tipo de perguntas aqui, ó. Por que que tal se, como poderíamos? E você não responde. Então, as perguntas te fazem explorar teu projeto, entende? Não perde tempo em responder, mas essas perguntas vão te ajudar a enxergar coisas que talvez você não está vendo. Estamos numa era de perguntas, gente. Temos poucas respostas. Agora, uma coisa muito importante. Pergunta não é pergunta de... Tem uma série de perguntas que são perguntas chatas. Não estou falando desse tipo de pergunta. Pergunta chata é tipo, e você, porque está aqui há 3 anos, já acha que sabe tudo? Sabe? Isso é uma pergunta chata. Tem todo um capítulo sobre isso. Isso não, porque você também pode fazer bullying com perguntas. Não é para isso. E queria comentar sobre curiosidade no lugar de julgamento. Sabe quando uma amiga tua vem e te diz, olha, eu vou agora cortar o cabelo, vou colocar assim uma coisa de prateada com um laço vermelho. Em lugar de você julgar em seguida, isso é um exemplo besta, né? Interessante, me conta mais. Que te levou a querer fazer isso? Em lugar de, que horror, isso vai ficar horrível. Isso se aplica com todo, com alguém que vem e te propõe uma coisa que você acha super ruim, mas você pode, em lugar de já julgar, se dá um minuto de dizer, me conta mais, que eu queria entender de onde saiu, porque você sabe. Então, curiosidade saudável. Com licença. Sim, fala. No ambiente corporativo, eu trabalho numa empresa chamada Moto Honda. Sim. E para não ter esse tipo de diálogo, nem aprofundar dessa forma, para não perder muito tempo, que eu já tive essa abordagem, não deu muito certo, né? Tentando, como você perguntou, mas por que te levou a fazer isso, né? Aí ele diz assim, Marco, é assim porque já veio de cima, tem que ser feito. Aí, hoje em dia eu pergunto assim, você está expondo o assunto para você obter opinião da equipe, para a equipe poder colaborar e definir uma solução melhor, ou você está expondo o assunto de uma forma que é assim que vai ser feito e vai ser feito dessa forma e ponto. Aí é bem mais direta logo a resposta dele, né? Se é para colaborar, se não é para colaborar, se é para só baixar a cabeça, botar a tapeira e seguir que nem um cavalo que não sabe a direção, né? Então, assim, eu aprendi com o tempo, no ambiente corporativo, que a gente tem que ser mais objetivo nesse aspecto, né? Não dá para você tentar abordar a pessoa de um jeito como você tentou fazer aí na abordagem, porque às vezes a pessoa fica... Cara, para ele é uma pergunta idiota, né? Para ele. Para mim não é, mas para ele é. Então, hoje em dia eu pergunto assim, chefe, você quer colaboração na solução? Ou você quer só expor a direção para a gente seguir? Ponto. Claro. Mas aí está sua sensibilidade, seu conhecimento da situação, e você pode dirigir ou manejar e adaptar a sua pergunta, mas o que é interessante é o que eu quero sublinhar aqui é sair desse lugar de julgamento, que a gente entra muito rápido, e aí a gente às vezes se perde de entender o que está por trás das coisas. Você, nesse exemplo que você conta, você já está sabendo, está conhecendo a coisa, então consegue já esclarecer e dizer, gente, vamos dizer como são as coisas, você está pedindo isso ou já está trazendo a solução, como temos que atuar? Mas
usar a curiosidade como um antídoto do julgamento rápido. Porque numa época de incertezas e de novidades constantes, a gente não pode julgar rápido demais, porque vai perder de conhecer, de entender, vai se fechar, o julgamento te fecha muito. E aí você acaba sem entender as coisas que estão acontecendo, às vezes sem enxergar as coisas. Tipo, por exemplo, gaming é para criança e é horrível. Se eu me fecho no julgamento assim, vou perder de entender o mundo que está de trás do gaming. Tá? Então, é muito nesse sentido que eu quis compartilhar. Então, curiosidade. O quanto vocês exercem a curiosidade? De 0 a 5. Exercem, perguntam, questionam. E mesmo vocês... Sim. Também eu gostaria de compartilhar que uma vez eu comentei com o meu chefe, né, que ele fala, Marco, tu é muito agitador. Ele usou o termo agitador. Né? Claro! Eu entendo que diga isso. Aí ele falou assim, você pergunta demais. Aí eu disse para ele assim, chefe, se eu pergunto demais, entenda da seguinte forma, eu não estou querendo lhe contrapor, eu estou querendo lhe abrir outras perspectivas para que o senhor entenda que a gente pode tomar outros caminhos para chegar no mesmo fim. E aí quem vai decidir é o senhor no final. Eu não estou querendo passar por cima da sua autoridade, eu só estou querendo lhe colocar outras perspectivas para que o senhor entenda que, de repente, tem outras formas de chegar no mesmo fim. Sim, total. Mas isso requer que as pessoas tenham uma abertura e uma flexibilidade que, às vezes, as pessoas não têm. Então, aí, a gente tem que brincar e lidar com o que a gente sabe desse público. Então, você tem que saber com quem você pode, até que ponto pode ir. Mas nós também podemos manter essa atitude questionadora na nossa cabeça. A gente pode sair daquilo de tomar tudo porque é assim. Então, mas se você vai ir a um encontro com outro, usa sua sensibilidade social para saber com quem você está lidando, para não entrar nesses problemas. Aqui, compaixão. Essa é maravilhosa. Uma das habilidades, e eu gosto de dizer que é uma habilidade, porque desde o momento que você fala habilidade, você está dizendo que pode aprender isso, pode melhorar isso. Isso que é bom de falar que é uma habilidade. Então, a compaixão, realmente, é empatia em ação. E consigo mesmo, autocompaixão, e vejam bem, eu não estou dizendo autocomplacência, tá? Não é isso. Mas a gente precisa muito autocompaixão. Eu acho que a gente não fala como... A gente se fala a si mesmo como um melhor amigo, jamais. Somos muito estritos e muito... com a gente mesmo. Se a gente falasse para um amigo como a gente se fala a si mesmo, acho que não teríamos amigos. Então, realmente, autocompaixão. E por que é tão importante? Porque é contagioso. Se você é bondoso e amável consigo mesmo, as chances de que você seja amável e bondoso com outro é exponencial. É muito difícil você... Quando vocês não estão num bom lugar, esses dias que vocês acordam, tipo, vocês conseguem ser empáticos, escutar, ouvir o outro, ser amável com um taxista que de repente, não, manda, sabe? Hoje não, sabe? Então, é muito, muito importante, e a gente, é uma conversa que a gente tem que ter muito hoje em dia, né? Porque tem muitas pessoas que, se não estão nesse lugar de, sabe, a vida... em Rio da Plata tem um ditado que é horrível, que é o que há, é o que tem, sabe? É como uma coisa medíocre, assim, é o que há. Então, tem pessoas que estão ali, mas tem pessoas que estão mais baixinho ainda, verdadeiramente deprimidas. Sem falar do burnout, que já é aquela coisa silenciosa, porque burnout não vem avisando, né? Burnout, um dia você não se interessa por nada. É assim, é silencioso. Então,
Por isso que cada um de nós que estamos aqui e que estão ouvindo, temos a responsabilidade de termos compaixão por nós mesmos, de nos cuidarmos, de sermos os mais felizes que podemos ser, porque isso impacta demais. E agora vamos ver quando a gente fala de comunidade. Então, como ativar a compaixão? De novo, atenção plena e meditação, obviamente, praticar empatia, voluntariar, ajudar outros, porque sim, autocompaixão, aprender a se interessar pelos outros, sabe, aquela coisa de intencionalmente querer saber do outro. Não espera se ter curiosidade, não, me conta como você está. Regulação emocional, então, não, sabe, como você está assim, tipo, por todos os lados, está mais perdão, não, perdoar, super tranquilizador para o coração, e refletir, porque a gente tem que refletir, acontece muita coisa na nossa vida, a gente às vezes precisa parar de cantar, sabe, deixar de cantar e poder sair adiante. Então, como são vocês na hora de compaixão, autocompaixão e compaixão? São de 0 a 5. Não aspiracional, porque realmente é. Grau 3, eu estou no grau 3. Ah, tá vendo? Tem muito espaço para demonstrar a compaixão. Aumentar de 1 para 3, porque quando eu intervia nas perguntas, era no momento que eles expunham o assunto, por isso que eles não gostavam. É o que eu faço hoje em dia, eu escrevo as perguntas, quando chega no final, que ele vê que eu não disse nada, hoje em dia ele me pergunta, Marco, você tem algo a agregar? E aí a minha curiosidade agora, né, ela é aplicada de uma forma correta, eu aprendi a ter compaixão dele, a entender que tem o momento certo de eu expor minha pergunta, e ele vai me perguntar. Muito bom, muito bom. E aí a gente chega na criatividade. E criatividade, gente, de novo, é algo que se pratica. Criatividade é muito bom, é muito gostoso. É realmente conectar os pontos de formas diferentes. Formas que, de repente, ninguém tinha pensado, ou que até, talvez nem você mesmo tinha pensado. Mas requer coragem. Concordam que criatividade requer coragem? Porque, de alguma forma, você está mexendo com o status quo lá, conectando as coisas diferentes, né? E dependendo se você é uma pessoa que se importa muito com o que as outras pessoas dizem, isso também tem um papel lá. Aí eu gosto de trazer o assunto das crianças. E olha que as crianças não têm todas as respostas para a criatividade, porque a criatividade tem uma parte que é a nossa capacidade de lúdica e assim, que não nos importa, né? Mas tem uma parte de execução, gente, que é bem difícil. Criar dói, às vezes. Então, se não pergunta para escritores, para pintores, mas mesmo criar algo novo, deixa a gente muito vulnerável. Porque se você está criando, é porque não tinha antes. E isso te deixa num lugar de, não sei como vai sair. É um experimento. E um experimento é fazer alguma coisa que você ainda não sabe o resultado. Parece bobeira, né, dizer assim, mas isso que é um experimento, não é? Então, se engaja em brincadeiras imaginárias, que gostoso, que não sei como foi a infância de vocês, mas eu vivia nesse mundo imaginário, e fazem perguntas incríveis. A gente, mais ou menos aos 6 anos, a gente deixa de fazer perguntas, e depois a gente é enviado ao colégio, onde tem uma professora, um professor que te dá, mas cadê aquela capacidade de fazer pergunta? E não tem medo de julgamento, sabe? Desenham, olha que lindo meu desenho, sabe? E eles estão como, bom, mas lembrem-se que isso aqui está faltando aquela parte que eu falei de execução, dessa parte do nosso cérebro executivo. Então, como ativar a criatividade? Inovar, né? Resolver problemas. Isso muitas vezes chama-se, apela à nossa capacidade de ser criativos, colaborar com pessoas que pensam diferente. Nesses tempos de diversidade e inclusão, a gente apenas consegue trabalhar com pessoas que pensam diferente, porque primeira coisa que você vai, vem você e você que a gente se entende porque todos pensamos iguais. Não.
as melhores, e isso está confirmado em resultados tangíveis nas organizações. As equipes diversas, com pessoas que pensam diferente, quando elas conseguem um modus operandi saudável, são as que geram os melhores resultados. Pensar de forma crítica, não tudo tem que ser como é, então aqui também entra aquilo das perguntas. Vocês viram como também todas essas diferentes características se interpõem, né? Entrelaçam. E considera os impactos éticos da criatividade. De novo, os seres humanos temos em mãos algumas coisas muito poderosas que podemos usar para bem e também para não tão bem. Beleza, como vocês usam a criatividade no dia a dia? É algo que está presente na vida de vocês? Alimenta nessa criatividade de alguma forma? Se permitem dizer assim? Com certeza. Ah, boa. Então é bom isso. E agora vamos para a última. Comunidade. Gente, nós não fazemos nada sozinhos. Nada sozinhos. Ou seja, não podemos falar de habilidades do futuro sem falar daquele coletivo. Porque nós impactamos e somos impactados. A nossa vida inteira são as relações que temos. Começando com a relação consigo mesmo, com colega, com família, com um cara que te levanta no táxi, sei lá, no Uber, no ônibus. É tudo relações. E se você começa a olhar razões pelas quais você está bem ou mal um dia, muitas vezes você termina com, porque não estou muito bem com, não sei, minha mãe, ou pessoas. No final, é tudo como nós somos pessoas. E a gente se leva a essas relações, não levamos nada para outra vida, nada. Só levamos essa relação. Então, comunidade, colaborar, conhecimento comum, sabe? Esse conhecimento que vai se formando, a continuidade, o coletivo, a cocriação, coesão, conexão. E é bem interessante e bem que a gente esteja muito ciente de como nós vivemos em redes. Nós temos que ter um pensamento sistêmico ao se enxergar, porque somos todos nós, conectados por diferentes razões, mas eu impacto vocês e vocês me impactam. E, gente, é muito louco até que ponto a gente é impactado pelos outros. Ouviram falar de que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive? Sim? E também tem outros estudos que indicam, por exemplo, se você tem amigos, e os amigos dos seus amigos são divorciados, ou, sei lá, ou gordos, você tem mais chance de ser divorciada e gorda. Não, de ficar totalmente surpreso. Somos muito impactados pelos outros. E isso me leva de novo ao que estávamos falando, o quanto nós somos responsáveis por sermos bondosos e considerados com a gente mesmo. Quanto mais a gente é boa pessoa e está num bom lugar psíquico-emocional, melhor a gente vai poder, é o melhor que a gente traz no seu ambiente. Isso não tem dúvida. Quem gosta de ter amigos deprimidos e de mau humor todo dia, o dia inteiro? Ou aquelas pessoas que estão tão amarguradas que trazem isso, e é muito contagioso. Infelizmente, essas atitudes mais negativas são, às vezes, até mais contagiantes num ambiente do que a parte boa. Então, por isso que a gente tem que realmente fazer um esforço e tentar ver como somos importantes para criarmos essas comunidades. Porque as grandes mudanças na vida
humanas se fazem por grupos de seres humanos que se juntam com um objetivo comum. Ouviram falar do Yuval Harari, aquele que escreveu esse aí, Sapiens, Homo Deus e 21 Conselhos para o século XXI. E ele fala, a coisa que mais separa e diferencia os seres humanos de outros seres vivos é essa capacidade incrível que temos de nos organizarmos para conseguir coisas. Então, olha se será importante todas as outras características para que essa ação em conjunto seja beneficiosa para o que a gente entende em uma vida de ser humano bem-sucedida no futuro. Faz sentido? Total. Parabéns. Obrigada! E aqui tem algumas formas de ativar esse senso de comunidade. Escutativa, comunicação aberta, trabalho em equipe, resolução de conflitos, respeito à diversidade, compartilhar esforços, dar e receber feedback, e accountability. Accountability é uma palavra em inglês e eu nunca achei uma boa tradução, é responsabilidade pessoal. É um treino, é governança, Sim, responsabilidade. sim. Então, isso que accountability é o que eu quis dizer com que cada um de nós somos accountable por isso que trazemos na nossa comunidade. E como isso vai criando esse tipo de comunidade que a gente quer ver. Beleza. Então, em termos de comunidade, vocês procuram essa comunidade, são cientes dessa importância, mapearam nas comunidades ou as redes às quais vocês pertencem? Isso é muito legal. Mapear, sabe? Eu pertenço à comunidade online e offline, assim, na vida, sabe? Só um adendo isso daí, e nesse aspecto da comunidade entra inclusive um aspecto que as pessoas às vezes fazem esse tipo de, vamos dizer assim, tem essa atitude em função às vezes da empresa que trabalha, que tem uma ação social, né? Mas tem pessoas que fazem isso por espontaneidade mesmo própria, né? Claro. Um exemplo, eu participo de um grupo que toda segunda-feira à noite a gente distribui sopa para pessoas carentes. Então, faz parte desse aspecto, comunidade. Você ter uma junção de compaixão, com coragem, né? E comunidade, né? Porque você acaba se importando, de fato, com a pessoa que está passando por uma situação de vulnerabilidade e tentando, de alguma forma, amenizar, né? A dor, o sofrimento que ele vem tendo por não ter refeições, e você dá pelo menos uma refeição digna para ele no dia da semana. Tem muitas pessoas que fazem isso de uma forma assim controlada. Eu faço porque a empresa tem uma ação social e aí eu vou participar, porque aí se eu não fizer parte, eu vou ser visto como uma pessoa que não participa. Não parte dela própria a iniciativa. O ideal é que como um todo tenha isso de forma nativa, de forma individualizada. Vamos ver quanto deu comunidade para você. Todo mundo já se avaliou? Vamos então ver. Eu queria pedir para que vocês somem e ver quanto deu para ti a soma dessas habilidades. 25. Ok. Então, o total máximo seria 30. Então, está muito bem. Lição de casa. Claro, todos vamos... O objetivo aqui é levar a lição de casa, mas a lição de casa vai depender de... Eu sinto vontade, eu sinto a necessidade de trabalhar, agora que a gente fez esse percorrido, eu acho que sinto vontade de trabalhar, por exemplo, a compaixão, que é alguma coisa que eu não tinha na mira, sabe? Ou alguma coisa que tem muito baixinho, você acha, isso eu preciso trabalhar mais. Então, vejam como poder trabalhar isso. Agora, o que eu queria muito era que vocês escolhessem uma das 6, independente do resultado, e se levassem para trabalhar, vocês fazendo essas coisas, mas coloca assim, tipo, durante esse mês eu vou ficar mais atento ao assunto da, sei lá, curiosidade. Eu vou questionar coisas que eu sempre tomei como por feito, assim, esse é normal. Então, tudo que é normal. É muito divertido, gente. Porque as coisas são como são, mas não tem porquê.
Então, é muito interessante poder usar brincar com essas coisas. E também porque todas essas, por alguma razão, são habilidades que vão ajudar a gente a entrar no amanhã, que já é o futuro, de uma forma de poder realmente prosperar, não só sobreviver, sabe? Mas realmente prosperar como seres humanos. Então, a minha última parte é: seja otimista, mas seja ativamente otimista. Isso quer dizer que você faz coisas no presente, da mão dessa CC, para criar esse futuro. Entende? Não, eu sou otimista de que vai parar de chover. Isso é ser passivo. Não, o convite aqui é ser ativamente otimista. E isso não sou eu que estou dizendo, é o Kevin Kelly também que diz. Ele fala e ele fala que as coisas boas que a gente tem hoje é porque teve pessoas no passado que foram ativamente otimistas, acreditaram nas coisas que criaram, porque alguma vez criaram as coisas e conseguiram trazer isso para hoje e para nós. Então, sermos ativamente otimistas. Sim, bem-vindo ao mundo. Obrigada. Parabéns pela palestra, fantástica. Não tenho o que acrescentar. Obrigada pelas intervenções. Por nada, me perdoe se em um momento eu atrapalhei. Não, que isso, foi ótimo. Eu não peguei o seu contato. Tem algum slide com o seu contato? O seu nome, Instagram, por favor? Espera aí. Aí, ó. Perfeito, já peguei, obrigado. Ok, eu vou... Ah, tá. Sim, vou ficar o WhatsApp. Ótimo. Acho que sim.